Olá, meus amados e queridos irmãos, dando continuidade ao estudo 4 da IBD, estamos estudando o Evangelho segundo Lucas e a gente vai dar início à segunda parte do estudo, que é de respeito ao autor desse livro, né? Sabemos que Lucas construiu uma obra que é dividida em duas partes, né? A primeira parte é o livro que nós estamos estudando, o Evangelho segundo Lucas, e a outra parte, a conclusão da obra, é o livro de Atos dos Apóstolos. A gente viu isso na primeira parte, a quem foi endereçada, né? Ao Teófilo, um grego, né? Que era da alta patente. Enfim. Sabemos também que Lucas, ele era médico de profissão. Esse dá o testemunho Paulo, em Colossenses 4,14. Sabemos que Lucas também é o único dos cerca de 40 autores da Bíblia Sagrada que não era judeu, ele era gentio, né? De Antioquia da Síria. Sabemos que a Bíblia Sagrada ela é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo enfatiza isso em 2 Timóteo 3,16. Sabemos também que Lucas faz parte dos evangelhos, né? A Bíblia Sagrada é dividida em duas partes, o Antigo Testamento, que estudamos no ano de 2019, nós da Igreja Nova Vida em Jardim Anhangá, distrito de Duque de Caxias. Estamos tendo o privilégio agora em 2020 de estudar o Novo Testamento, a Nova Aliança. Se o Antigo Testamento é o pacto que Deus fez com o povo de Israel, isso está resumidamente em Êxodo 34, 28, a Nova Aliança Deus faz com todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal, está resumidamente em João 3,16. E o Novo Testamento é composto de 27 livros, e o primeiro bloco de livros, chamado Evangelhos, que são 4, e dentre os evangelhos, tem os evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, que já estudamos, e hoje é a vez de Lucas. Sinóticos é uma palavra grega que significa ver juntamente. Então, a ótica de Mateus, Marcos e Lucas, que é bem similar, apesar da particularidade de cada autor, vai apresentar a vida de Jesus. João, que tem uma ótica diferente, que nós vamos ver mais adiante. Lucas contém 24 capítulos, constam também 24 parábolas e constam 21 milagres. Sabemos que somente em Lucas a gente encontra, por exemplo, a parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10. Sabemos que também só em Lucas encontramos a parábola do filho pródigo, está em Lucas capítulo 15. Mas as parábolas é algo que nós veremos mais adiante. As 3 citações de Lucas no Novo Testamento, todas elas feitas pelo apóstolo Paulo. A primeira dela, quando Paulo estava preso em Roma, está em Colossenses 4,14, que nós já dissemos. Paulo diz o seguinte: saúdo-vos, Lucas, o médico amado. Você vê que existe uma relação de proximidade, né? A relação de amizade é uma relação estreita, de cumplicidade, né? A segunda citação de Paulo está lá na Epístola de Filemão, no verso 24. Filemão só tem um capítulo. Paulo ainda está preso quando escreve essa carta e ele diz assim: Marcos, que é o evangelista Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ele está apresentando sua equipe de cooperadores na sua empreitada missionária. E a terceira e última citação do apóstolo Paulo com relação a Lucas está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 11. E agora o cenário é outro, né? Paulo está preso pela segunda vez. Quando escreve essa segunda carta de Timóteo, que foi a última que ele escreveu em vida. E a primeira prisão de Paulo foi por questões religiosas, né? Os judeus o perseguiam. A segunda não, é por questões políticas. O próprio Império Romano o perseguia. Vemos no estudo passado que em 64 Nero ateou fogo em Roma, culpabilizou os judeus, os cristãos, e isso gerou uma perseguição. Uma perseguição em que eles eram lançados nas arenas, eles eram motivo de chacota, né? O Coliseu viveu isso intensamente, eles eram presos, era o caso de Paulo. Só que Paulo, mesmo preso, ele tinha preocupação com aqueles que estavam livres, mas que ainda não conheciam o Evangelho. Isso foi muito um ensinamento para Lucas, né? Lucas também vive dessa forma.
E assim nós precisamos, enquanto cristãos, dar importância, né? Porque o cristianismo é sempre pensando no outro. E Paulo, em Colossenses, ele vai dizer o seguinte: somente Lucas está comigo. Ora, no momento de dificuldade, né? Tanto que lá em 2 Timóteo 4,7, Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. A nossa carreira, a nossa jornada, que tem as dificuldades, estamos vivendo tempos difíceis, a gente só não pode deixar a nossa fé de lado. A gente precisa diariamente edificá-la para, na hora certa, na hora da adversidade, podermos manifestá-la. E ainda falando dessa empreitada missionária de Lucas, muito aprendida com seu mentor, o apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 16, verso 10, vai dar uma declaração. Mas antes eu queria citar, para a gente entender melhor esse contexto, das viagens missionárias. Né? A primeira viagem missionária, que nós vimos no estudo anterior, que Paulo realizou com Barnabé, e eles levaram Marcos, que era parente de Barnabé, como auxiliar. Lá em Atos 12, 25, está dizendo melhor sobre isso. Só que o que acontece? Durante a viagem, o jovem Marcos, ele se comporta de maneira imatura. Lá em Atos 13, 13 vai dizer que ele abandonou a empreitada. Isso frustrou muito Paulo. Tanto que quando eles planejam a segunda viagem missionária, isso está lá em Atos 15, entre os versos 37 e 40, Barnabé quer levar Marcos, mas Paulo não concorda, isso especificamente no verso 38. Isso causa um rompimento na igreja, na liderança da igreja. O que acontece? Barnabé retorna para sua cidade natal, levando Marcos, e Paulo escolhe um novo companheiro para sua viagem, sua segunda viagem missionária. Ele escolhe Silas. Mas sabemos que Lucas está com Paulo a partir da segunda viagem missionária, né? Tanto que, ao escrever o livro de Atos, ele relata muito isso, e a gente vai ver algumas ênfases com relação a isso. Sabemos também que Paulo acrescenta a essa equipe o seu filho na fé, o Timóteo. Isso está relatado em Atos 16, nos 5 primeiros versículos. Em Atos 16, 10, relata o seguinte: Paulo teve uma visão, né? Eles estavam em Trode, e a visão é que eles atravessassem o mar Egeu para que chegassem a Macedônia e lá evangelizassem. Então o verso 10 de Atos 16 diz assim: assim que teve a visão, acabei de dizer, Paulo teve a visão, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Quem está relatando isso é Lucas. E ele está se incluindo, né? Deus nos havia. Quem que ele havia enviado para anunciar o Evangelho? Paulo e seus cooperadores. E mais uma citação de Lucas com relação a essa empreitada missionária, lá no livro de Atos, no capítulo 21, no verso 17. Agora é uma outra situação, né? Paulo estava indo a Jerusalém, levar uma oferta para a igreja. Isso aconteceu depois da terceira viagem missionária. E novamente a narrativa inclui os cooperadores. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Nós quem? Paulo e seus cooperadores. Nós já dissemos que Lucas, ele anuncia o Filho do Homem, o Homem perfeito, e eu queria repetir mais uma vez o texto que a gente está chamando de texto áureo, que está em Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu faço uma reflexão com você. Você conhece alguém que não faz parte do corpo de Cristo? Você conhece o Evangelho como conhecia Lucas? E você precisa levar esse Evangelho aos teófilos que você conhece. Aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo. Isso é uma necessidade, isso é uma urgência. Dê importância a essa missão que você recebeu do Mestre. Dê continuidade ao trabalho que o Mestre começou. E que nós, enquanto embaixadores, né? Paulo fala isso em 2 Coríntios 5:20, possamos cumprir de fato e com excelência essa missão. A gente não pode deixar de falar
quando a gente fala dos escritos do Novo Testamento, de citar a história. São dados importantes que aconteceram, né, na transição do Antigo para o Novo Testamento. A gente sabe que Malaquias foi o último profeta, né, do Antigo Testamento, e de Malaquias até João Batista, que quebra esse período chamado do silêncio, foram 400 anos. João Batista no deserto da Judéia vai quebrar esse silêncio. Aconteceram muitas coisas nesse interlúdio, né? A Bíblia chama de período intertestamentário, interbíblico. Sabemos que Malaquias faz parte da segunda geração daqueles que saíram do exílio, né, da Babilônia. Em 586, quando estudamos a história de Israel, vimos que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou, levou cativo para a Babilônia, e eles ficaram lá durante 70 anos. 70 anos depois, em 516, foram libertos. Deus usou o rei Ciro, rei da Pérsia, que era o império que dominava o mundo naquela época. Isso está registrado em Esdras, capítulo 1. Só que mais adiante, um novo império dominou o Império Persa, o Império grego-macedônico, né? O rei Filipe II da Macedônia tinha o sonho de unificar os povos, de difundir a cultura helenística, né? A helenização, que era a cultura a partir do grego. Só que ele morre e o seu filho, seu sucessor, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, com mais destreza militar, ele consegue dar continuidade ao sonho de seu pai. E durante 12 anos ele consegue feitos miraculosos, né? Ele em 12 anos conquista mais do que a Pérsia levou 200 anos para conquistar. Dentre os muitos feitos dele, eu queria citar um que interfere diretamente na história do cristianismo. Ele constrói uma cidade chamada Alexandria, que leva o seu nome, né? Só que ele morre precocemente, com 33 anos. E aí as regiões são divididas em 4 partes, 4 grandes generais vão assumir, mas eu vou me ater apenas à região da Palestina, onde acontecem os fatos, principalmente narrados pelos evangelhos. E nessa região, quem governava foi Ptolomeu I, que era um dos grandes generais de Alexandre. Ele constrói uma biblioteca nessa cidade de Alexandria. Ele também morre, o seu sucessor, Ptolomeu II, acrescenta ainda mais intelectualmente essa cidade. Mas ele faz algo que eu quero chamar a atenção. Ele solicita a tradução da Bíblia, que naquela época era o Antigo Testamento, escrito em hebraico. Pede para traduzir para a língua grega. É aí que surge a Septuaginta, a obra literária mais importante construída nesse período do silêncio, né, dos 400 anos. E isso serviu de referência para os cristãos de língua grega, isso serviu de referência para que fosse construída a Bíblia que nós temos hoje, né? E para encerrar, eu queria dizer que aconteceram, né, durante esse período interbíblico muitas mudanças, transformações políticas, culturais, sociais, religiosas, que contribuíram muito para a construção do Novo Testamento. Por exemplo, ele foi escrito em grego. Eu queria terminar com o verso 4 de Lucas 1. A gente sabe no início diz que foi feita uma acurada investigação. Lucas 1,4 vai dizer o seguinte, que para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído, nós possamos preservar essa verdade do Evangelho para aqueles que precisam ser alcançados. Não deixe de se inscrever no nosso canal. A próxima etapa é o capítulo 3, que a gente vai decifrar o Evangelho segundo Lucas.